Hábitos e atitudes que te deixam mais pobre e como mudar isso. Assisti alguns vídeos para ver quantos hábitos eu conseguia encontrar. E eu encontrei nos vídeos mais de 30 hábitos. Alguns falando de 10, outros falando de 12. E eu fui anotando um por um, porque eu queria selecionar aqueles que realmente são mais significativos no meu ponto de vista para te trazer. E lendo esses hábitos, essas atitudes, e pensando a respeito de cada uma, eu lembrei daquele livro que, se você não leu, você com certeza já ouviu falar, Os Segredos da Mente Milionária. Inclusive, eu recomendo que você leia, se você ainda não leu. E lá o autor separa 17 maneiras diferentes de pensar entre os ricos e os pobres. E quando eu falo rico, eu não falo só rico financeiramente. Rico significa a pessoa realizada em todas as áreas da vida dela. A área emocional, a área espiritual, familiar, na física, inclusive na financeira. É encontrar esse equilíbrio. Voltei naqueles 17 pensamentos e atitudes das pessoas ricas em relação às pessoas pobres e comecei a procurar aqueles que eu achava mais significativo para te trazer nesse vídeo. Então, como que vai funcionar? Eu vou trazer para vocês os 5 pensamentos de pessoas ricas e pessoas pobres comentadas pelo autor, aqueles que eu acho são mais fáceis de serem entendidos e de serem mudados, inclusive. E no final desse vídeo, eu trouxe também 5 atitudes simples que você pode começar a colocar em prática hoje ainda na sua vida para trazer mais dinheiro para o seu bolso. E são atitudes que, se você fizer com toda certeza, você vai ter mais dinheiro ainda esse mês na tua carteira para investir. Claro. Bom, primeiro, se você já está aqui comigo neste canal, é porque você já tem um pensamento rico. Você não é uma pessoa pobre. Tá claro isso? Você não é uma pessoa pobre. Se nesse momento financeiramente você não está como gostaria de estar, é passageiro e vai mudar. Mas claro, só depende de você. Mas o fato de você estar aqui procurando por isso já é uma grande atitude. E se você já é inscrito nesse canal, com certeza você já investe seu dinheiro, o que também é um ponto super positivo para a tua vida financeira. Aliás, se você ainda não me conhece, deixa eu me apresentar. Eu sou Juliana Masco, educadora financeira, e neste canal nós falamos sobre educação financeira e investimentos. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, já se inscreve nesse canal, deixa seu like nesse vídeo, assim o YouTube percebe que o conteúdo é importante e distribui para mais pessoas, e mais pessoas vão ficar ricas e prósperas nesse ano de 2023. Hábitos são coisas que nós fazemos sem perceber e de maneira repetitiva, ou seja, não são atitudes que são propositais. Por mais que a gente tenha controle, quando vira hábito, o nosso cérebro já realiza essa ação de uma maneira mecânica, sem você parar para pensar no que você está fazendo. Às vezes um vício começa de um hábito de fumar, depois de um cafezinho, você acaba pegando o cigarro e nem percebe que você está fumando. Mas esse já é um assunto mais delicado que a gente não vai abordar aqui. Apesar que vícios também interferem na nossa vida financeira, porque às vezes a gente gasta muito dinheiro com algum vício. Todo hábito que você criou tem um gatilho para acontecer. Ou seja, quando acontece alguma coisa, você faz outra. Esse do cigarro, por exemplo. Muita gente, depois de um cafezinho, pega um cigarro. Gatilho, o cafezinho. Um hábito que eu tenho: sentei na frente do computador, tô com uma xícara de café. Gatilho, sentar na frente do computador. Então são hábitos, se a gente percebe o gatilho, a gente consegue mudar esses hábitos. E tem mais, se a gente reconhece os nossos hábitos, e se a gente reconhece como que eles foram criados, a gente consegue trazer novos e bons hábitos para nossa vida. E eu vou te ensinar uma estratégia também no final desse vídeo para você implementar hábitos bons na sua vida. Mas também é no final. Antes a gente vai começar a ler, ou seja, você precisa ficar comigo até o final. Vou te trazer agora 5 dos pensamentos que encontramos no livro para você me acompanhar e como que a gente pode mudar isso na nossa vida. Fique atento se você consegue se identificar em alguns desses pensamentos. As pessoas ricas acreditam na seguinte ideia: eu crio minha própria vida. As pessoas de mentalidade pobre acreditam na seguinte ideia: na minha vida as coisas acontecem. E geralmente a pessoa que pensa assim, ela também culpa os outros por problemas pessoais, reclama muito, sempre arranja uma desculpa para fazer alguma coisa ou tomar uma nova atitude e sempre atribui a felicidade a um salvador. E quando eu falo salvador, não falo da questão religiosa, mas atribui a felicidade dela a algo que não seja ela. Por exemplo, quando me casar eu vou ser mais feliz. Ou se eu ganhasse na loteria, ou quando eu ganhar na loteria eu vou ser rico. Enfim, sempre tem a palavrinha quando ou se. Se essas palavrinhas existem em algum pensamento seu para você atribuir o teu futuro ou a tua felicidade, ou se você conhece alguém assim, saiba que esse não é um pensamento rico, não.
Pelo contrário, porque você está tirando o controle de você e colocando o controle em outra pessoa ou em outra coisa ou na sorte, enfim. E quando você coloca o controle para outra pessoa ou mesmo para a sorte e você tira o controle de você, você não consegue mudar. E como que a gente muda esse cenário? É você reconhecendo que você está no controle da sua vida, desde os seus sentimentos, seus pensamentos, suas ações principalmente, suas atitudes. E você pode estar pensando: Eu sei disso e nunca culpo ninguém por nada. Inclusive, eu reconheço que minha vida está assim por minha culpa, porque eu deixei ela assim. aí eu te pergunto, mas por que que você deixou ela assim? Porque indiferente de qualquer coisa que outra pessoa tenha feito, e eu não estou falando de catástrofes ou desastres que a gente não tem como evitar, mas na grande maioria das coisas nós temos sim como evitar, fazendo escolhas diferentes. E às vezes a escolha é só dizer um não. Quantas vezes que você não conseguiu dizer não para alguma coisa e isso te trouxe consequências muito piores depois? E se você ainda tem dúvida se você é uma pessoa reclamona ou não, se você culpa os outros ou não, e eu demorei para reconhecer isso em mim, porque eu fui durante muito tempo uma pessoa que não reclamava, mas culpava inconscientemente as pessoas ao meu redor da maneira que eu estava. Às vezes eu achava que eu não tinha progredido por culpa de alguém. Geralmente é meu marido que mais levava a culpa. Mas quando essa chave vira, quando a gente percebe que a gente é responsável pelas nossas atitudes, pelos nossos sentimentos, pelos nossos pensamentos, ou seja, a gente pode escolher pensar de uma maneira ruim ou pode escolher pensar de uma maneira boa, a gente pode escolher agir de uma maneira melhor. Isso é libertador, te dá o controle da sua vida. E quando você tem o controle, você consegue ir muito mais além. Porque pensa comigo, as consequências das suas escolhas, quem vai sofrer vai ser você. Então você vai começar a pensar nas suas escolhas. Isso vai te trazer para o teu lado racional. Na hora de fazer qualquer coisa, você vai pensar: Cara, se eu fizer isso, vai ser bom pra mim? Não, não vai ser bom pra mim. Então, por que que eu vou fazer? percebe? Você não vai pensar nas outras pessoas, vou fazer isso para agradar elas, mas é você que vai sofrer com isso, então não faz sentido, porque depois o máximo que vai acontecer é você botar culpa nas outras pessoas. Então você tem esse poder de escolher o que você quiser, o que for bom para você. E é aí que volta dessa frase lá do rico: eu crio minha própria vida, enquanto a pessoa que tem pensamento pobre fala: na minha vida as coisas simplesmente acontecem. Me diz se faz sentido para você. A segunda frase, o segundo pensamento que eu trouxe para nós hoje: as pessoas ricas gostam de se promover. Quando eu li a primeira vez, isso puxou minha orelha. E as pessoas de mentalidade pobre não apreciam vendas nem autopromoção. Confesso, eu sou uma pessoa que sempre tive muita dificuldade de vender e de me promover, pior ainda. Até hoje eu tenho dificuldade. Mas quando a pessoa sabe que ela é boa, não tem o porquê ela não se vender. E vender não é uma coisa ruim. Pelo contrário, se o que você vende vai fazer bem para os outros, você vendendo vai fazer bem para as outras pessoas. O que elas vão te dar em troca vai ser dinheiro. E dinheiro é um recurso que é para ser trocado. Para isso que o dinheiro existe. Então, por que não vender algo ou vender tua prestação de serviço, se promover para fazer o bem para as pessoas? A gente não pode, não deve pensar que vender é feio. O problema acontece quando você vende pensando unicamente em você. Vou vender pra ganhar dinheiro. Aí o bicho pega. Mas se você vende com o propósito de também ganhar dinheiro, mas ajudar outras pessoas, realmente fazer uma troca, receber dinheiro, mas dar algo de valor em troca, gente, vender é uma maravilha. Terceiro pensamento que eu trouxe: as pessoas ricas preferem ser remuneradas por seus resultados. Já as pessoas de mentalidade pobre preferem ser remuneradas pelo tempo que despendem. E quando você trabalha pelo teu tempo, o tempo é limitado. Então, o dinheiro que você vai receber também será limitado. Por exemplo, se você trabalha 40 horas, você sabe que a tua hora vale um valor X. E para você receber mais dinheiro, teu preço aumentar, o preço da sua hora, você precisa aumentar o valor do seu trabalho. Ou seja, você vai precisar oferecer mais para ter mais em troca. O que é bom, mas também é limitado. E quando a gente fala de entregar resultados, que as pessoas ricas pensam em resultados, isso já não te dá limite para você receber, percebe? Às vezes, quem é empreendedor e trabalha com produtos em escala que pode ser vendido para mais pessoas, ou trabalha com mais pessoas que podem multiplicar o seu negócio, isso tudo pode levar mais tempo para começar a entrar dinheiro, mas no médio e longo prazo, se o negócio está no caminho certo, tende a dar muito mais dinheiro do que aquela pessoa que trabalha sozinha vendendo o seu tempo, literalmente. Quarto pensamento que eu trouxe para nós: as pessoas ricas põem o seu dinheiro para dar duro para elas, e as pessoas de mentalidade pobre
dão duro pelo seu dinheiro. Sabe do que eu tô falando, né? Investir o seu dinheiro, comprar ativos. Tem outro livro, Pai Rico, Pai Pobre, que você também já deve ter lido ou ouvido falar, e se não leu, eu recomendo, que ele fala exatamente disso. Pessoas ricas compram ativos, pessoas pobres compram passivos. E é comprar muitos passivos e poucos ativos ou nenhum ativo que te coloca na corrida dos ratos, que é quando você trabalha o mês inteiro para pagar as contas, chegou no final do mês, fica sem dinheiro. Trabalha de volta, paga as contas, fica sem dinheiro. Trabalha mais para receber mais dinheiro, para receber uma promoção, acaba gastando mais por isso, chega no final do mês, fica sem dinheiro, se não ficar endividado. Já as pessoas ricas, elas trabalham, colocam o dinheiro delas para trabalhar, ou seja, investem esse dinheiro em ativos, deixam o dinheiro crescendo, mas mantêm o padrão de vida. Quando ganham mais, não aumentam o padrão de vida, aumentam os seus investimentos. E isso vai fazer com que a balança dos investimentos, da renda passiva, cresça muito mais rápido. E essas pessoas alcancem a independência financeira, que é elas chegarem num momento em que elas não precisam mais do trabalho delas para gerar o dinheiro, porque o próprio dinheiro delas já está trabalhando para elas. E se você ainda não investe esse dinheiro, vou deixar aqui em cima, ou aqui, a playlist dos melhores investimentos. Confere lá depois. Mas depois que terminar o vídeo, tá bom? E o último pensamento que eu trouxe hoje nesse vídeo, e já vou falar sobre as 5 atitudes para você começar a ter mais dinheiro no teu bolso ainda esse mês. As pessoas ricas aprendem e se aprimoram o tempo todo. As pessoas de mentalidade pobre acreditam que já sabem tudo. E é incrível. Quanto mais a gente aprende, mais a gente percebe que a gente sabe pouco. E eu vou fazer uma confissão. Quando eu era jovem, eu não tinha vontade, quando eu era jovem, novinha mesmo, eu não tinha vontade de aprender muitas coisas, porque eu achava que o meu cérebro ia ficar cheio de informações inúteis. Então, às vezes, eu evitava de ler alguma coisa que não me interessava, porque eu ia ocupar espaço no meu cérebro, e chegando nos meus 18 anos, 20 anos, faculdade, cursos, era ainda pior, porque eu acreditava que a gente aprendia por osmose. Tá, não assim, mas eu não parava para pensar como que a gente aprendia. E se eu parasse para pensar, pelo menos, talvez eu mudasse isso. Mas eu não pensava. Na minha cabeça, se eu estivesse fazendo algum curso, eu estaria aprendendo. Eu não tinha noção de que eu tinha que ler a respeito, de que eu tinha que entender do assunto. Para mim, o fato de estar sentada ouvindo o professor, eu já estaria aprendendo. E olha que fiz uma faculdade inteira com esse pensamento. Eu fiz muitos cursos com esse pensamento também. Aí, de fato, quando eu precisava colocar em prática, eu não sabia. E eu ficava inconformada. Como que eu não sabia? Será que foi culpa do professor? Foi culpa minha de não enfiar minhas caras no livro, ler, entender e tentar explicar. Porque hoje eu entendo que a gente realmente aprendeu alguma coisa quando a gente ensina para outra pessoa e a outra pessoa consegue entender. Então isso significa que você realmente conseguiu aprender aquilo, que você conseguiu entender. E hoje eu sei que quanto mais a gente aprende, indiferente do que seja, pode ser informação inútil, não vai ocupar lugar no nosso cérebro. Pelo contrário, as informações e novas informações fazem novas conexões neurais e isso faz com que nossa capacidade de aprender aumente ainda mais. Então é saudável a gente estudar, é saudável a gente aprender coisas novas. E a pessoa com mentalidade rica sabe disso. Já a pessoa com mentalidade pobre, às vezes lê o rótulo de alguma coisa, diz que já entende tudo a respeito. Conhece alguém assim? E agora eu vou te contar como que você cria um bom hábito. Como que você faz com que algo legal que você queira colocar na sua vida, no seu dia a dia, transforme num hábito. Lembra que eu falei no começo do vídeo sobre gatilhos que te levam a hábitos? Pois é, geralmente alguma coisa acontece antes de um hábito. E alguma coisa normalmente rotineira. Mas uma estratégia para você colocar um bom hábito na tua vida é você colocar esse hábito entre duas ações da sua rotina. Uma ação que seja já obrigatória e outra que seja prazerosa. Já vai entender. Vou dar um exemplo da minha vida. Há um tempo atrás, eu ia caminhar todos os dias com meu marido. Para a gente fazer a nossa caminhada virar um hábito, o que a gente fazia? A gente deixava a nossa filha na escola e logo depois a gente estacionava o carro na quadra de baixo e ia caminhar. Depois que a gente chegava em casa, depois da caminhada, e sentava na frente do computador. Mas perceba comigo, levar a nossa filha para a escola era algo obrigatório. Então, esse era o gatilho para a gente caminhar depois. Tanto que quando ela não tinha aula, a gente não ia caminhar, porque não tinha o nosso gatilho. Então a gente pegou uma tarefa que a gente fazia quase todos os dias. Levava ela para a escola, saía caminhar, porque virava meio que automático isso. E depois de caminhar, eu sabia que eu ia chegar em casa, tomar um banho quentinho e pegar uma xícara de café. E isso me dava prazer, me dá prazer. Então foi fácil de implementar o hábito de caminhar no meio dessas duas ações. E agora, digamos que você quer colocar o hábito de anotar os seus gastos. Inclusive, olha, gente, planner de 2023. Se você não gosta de planilha de
Excel e gosta mais de papel e caneta como eu, vou deixar o link aqui na descrição para você conhecer esse planner. Mas se você não tem o costume, o hábito de anotar seus gastos e de controlar a sua vida financeira, o que você pode fazer? Pegue uma ação tua que você faz todos os dias. Se você costuma lavar a louça depois da janta. Jantou, lavou a louça, é uma coisa obrigatória que você precisa fazer. Ou se você não lava depois da janta, você precisa jantar. Pega teu planner, pegue sua planilha, anota os gastos do dia, vai te roubar uns 5 minutos e depois disso vai assistir Netflix. Ou come uma sobremesa, coisas prazerosas. Então você pegou uma coisa que você precisa fazer, usou como gatilho para você criar um hábito bom, que daqui a um tempo você nem vai se esforçar para isso, e depois fez algo legal, como se fosse uma recompensa. Tenta fazer e depois de uma semana volta nesse vídeo e comenta aqui se deu certo com você. E agora, finalmente, vou falar sobre as 5 atitudes que, se você colocar na sua vida, ainda hoje ou essa semana, você já vai perceber mais dinheiro entrando no seu bolso. E são atitudes super simples que você já pensou, com certeza, de repente você já fez ou você já faz, o que é muito melhor. Primeiro, lista de compras. Vai no mercado, vai com uma lista na mão. E faz muita diferença. Quando a gente está no mercado, o que acontece? Primeiro, a gente está andando lá e vai lembrando das coisas que precisam ser compradas e às vezes já tem alguma coisa em casa, você compra de volta, daí fica com produtos a mais, passa da validade e geralmente acontece de você comprar, falo eu, né, quando eu tô sem lista, de comprar muito mais do que eu preciso. E quando eu tô com lista, parece que o meu lado racional entra em ação. Então eu sei exatamente o que eu preciso e eu respeito a minha lista. É incrível como quando a gente tem uma lista na mão, escrito, visualizando, a gente respeita. Começa a fazer lista e não falo só no mercado, pro shopping, você vai comprar uma calça nova e quer comprar uma meia, um sapato, e no cinema, faz uma listinha do que você vai fazer no shopping. Assim você não corre o risco de chegar lá e gastar muito mais do que você planejou. Segunda atitude, post-it com a frase: eu preciso disso. Isso aqui, só isso. Eu não sei se ficou telhado, se ficou ao contrário, mas está escrito eu preciso disso. Você vai escrever esse post-it, vai dobrar e vai colocar na sua carteira junto com o seu cartão ou com dinheiro. Toda vez que você for pegar o teu cartão para pagar, o que você vai ver? A sua decisão de compra precisa estar sempre no racional. Porque se a gente deixa ela natural, ela vai para o lado emocional. Às vezes você viu uma promoção e você nem parou para pensar se realmente você precisa daquilo. Pode ser uma roupa, pode ser uma agenda nova na livraria, pode ser uma decoração, enfim, o que for. Você viu, achou bonito, comprou. Aliás, comprava. Agora você, na hora de pagar aquilo, vai pensar: eu preciso disso? E se você perceber que você não precisa, devolve. Ainda não é seu porque você não pagou. Provavelmente o lojista vai ficar chateado com você, mas tá tudo bem. O dinheiro é seu e não dele. Outra atitude que pode melhorar muito a sua condição financeira é ficar menos tempo nas redes sociais, se caso você esteja ficando demais. E como que você vai descobrir isso? Antes, deixa eu te explicar o porquê. Tempo e dinheiro são coisas limitadas, diferente do espaço do nosso cérebro, que esse não tem limite, esse você pode encher à vontade. Mas tempo é limitado e dinheiro é limitado. Pelo menos o dinheiro que está na nossa conta bancária. O nosso dia tem 24 horas. Se você não usa bem o seu tempo, ele falta para coisas importantes. Assim como o dinheiro. Você tem um tanto de dinheiro, se você não usa bem esse dinheiro que você tem, ele pode faltar para coisas importantes. Às vezes você está colocando o seu dinheiro em lugares errados, em vez de colocar nos lugares certos, e aí você pensa que você não tem o dinheiro suficiente para realizar seus sonhos, e na verdade o que você não tem é controle sobre o seu dinheiro. E com o tempo é a mesma coisa. Às vezes você pensa que não tem tempo suficiente para realizar alguma atividade, ou mesmo para gerar mais dinheiro, para fazer mais coisas no teu negócio, ou para estudar e ter mais conhecimento para aumentar o valor da sua hora por falta de tempo. Mas será que você não está gastando o seu tempo da maneira errada? Vem comigo no teu Instagram. Eu vou falar do Instagram e do Face, tá? São as duas redes sociais que a gente usa para mais entretenimento. E ligando ele, lá no teu perfil, tem esses 3 risquinhos. Não sei se dá para ver aqui em cima do lado direito da tela. E na primeira, segunda, terceira frase está escrito sua atividade, tem um reloginho do lado. Clica na sua atividade e clica em tempo gasto e veja quanto que é a média diária que você gasta no seu Instagram. A minha tá 34 minutos aqui. E agora volta lá no seu Face e faz a mesma coisa. Entra no aplicativo do Face, nos 3 risquinhos do lado direito, lá embaixo clica nas configurações ou definições e privacidade, configurações e privacidade, eu não sei como que tá para você. E no primeiro, segundo, terceiro item é o tempo que passaste no Face.
passaste porque eu tô em Portugal. E lá, ver o teu tempo. A média dessa semana foi 1 minuto. Que vergonha. Mas perceba se nas redes sociais que você não está procurando por conhecimento, mas só entretenimento, se você não passa muito tempo lá. E eu não tô falando que é errado você se entreter, mas se você tá passando mais tempo do que você achava que estava passando, o que você pode fazer é colocar como meta diária reduzir pela metade esse tempo. Por exemplo, você viu que passa lá 2 horas por dia nas redes sociais, ou somando as duas. Tenha como meta passar 1 hora, 30 minutos em uma, 30 minutos na outra, ou 1 hora em uma, se você não utiliza a outra. Enfim, cria tuas metas de tempo, assim como você deve criar suas metas para o dinheiro. Quanto de dinheiro que vai para cada área da minha vida? O tempo você pode fazer a mesma coisa. Quanto de tempo que eu vou gastar para fazer atividade física, para me divertir com os meus filhos, para estudar, para ter entretenimento em redes sociais? É importante que você tenha essa organização também com o seu tempo. A quarta atitude, abrir seu extrato bancário. Agora você pode fazer isso. Você pode ir no aplicativo do teu celular e já abrir. O que você vai procurar nesse extrato? Contas fantasmas, assinaturas que você nunca assinou, ou que você já assinou e não usufrui mais, para cancelar elas. Seguro que às vezes você está pagando e nem sabia que você estava pagando por esse seguro. Tarifa bancária. Sim, não precisa pagar por tarifa bancária. Os bancos são obrigados a te dar uma cesta básica sem cobrar qualquer tarifa. E às vezes você paga um absurdo de tarifa e nem usufrui dos benefícios dela. Então, se isso acontece, veja como que funciona a cesta básica do seu banco e para de pagar tarifa bancária. A anuidade do cartão de crédito. Quanto cartão de crédito por aí sem anuidade e você pagando a anuidade do seu? A não ser que ele te traga muitos benefícios, muitas milhas e você consiga realmente usufruir dessas milhas. Mas se isso não está acontecendo, para de pagar a anuidade do teu cartão. Enfim, a tarefa é essa: abrir teu extrato bancário e procurar por gastos fantasmas, aqueles menos em vermelho que você nem sabe para onde está indo esse dinheiro. Descubra para onde está indo e cancela ou negocia com seu gerente. E a última e quinta atitude que eu vou te trazer nesse vídeo hoje é fazer mais renda extra. Como que você vai fazer isso imediatamente? Olha em volta da sua casa agora e observa coisas na sua casa que você já não utiliza mais ou que você nem gosta. Abra seu guarda-roupa e veja suas roupas. Se tem roupas que você não curte mais usar ou que não te servem mais, faça uma limpa e anuncia e desapega. E se você pensa, Não, eu não vendo, eu só dou as coisas. mais um pensamento de pobre. Não que você não possa doar as coisas, pelo contrário, doar é muito bonito. Mas lembra que vender também é muito bonito? Às vezes você tem coisas super legais que você pode oferecer por um preço muito melhor do que algo novo, e uma pessoa que tem menos condições de renda tem a possibilidade de comprar aquilo de você. As duas pessoas saem ganhando. Aquele que comprou usado, seu, em bom estado, e pagou muito menos por isso, e você que ajudou a pessoa e ainda conseguiu ganhar um pouco de dinheiro com isso. Dinheiro, lembra, não é coisa ruim. Pelo contrário, dinheiro é bom. É um recurso para ser trocado. Dinheiro é movimento, ele precisa estar em movimento. Então não é errado você vender as suas coisas, assim como não é errado você comprar coisas usadas também. Enfim, falei, né? Era para ser um vídeo curto, mas foi um pouquinho mais longo do que eu esperava. Mas espero que possa ter agregado alguma coisa. Se sim, deixa aqui nos comentários e deixa seu like nesse vídeo se você ainda não deixou. Se ainda não se inscreveu, se inscreve nesse canal. E se você identificou alguém que precise dessas dicas, compartilha esse vídeo também. Inclusive, se você quer juntar um dinheiro e não sabe como, dá uma olhadinha nesse vídeo aqui que ele tá bem legal. E eu te vejo no próximo vídeo.